Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje, terça-feira, vamos lá para mais uma aula. Vamos começar com a nossa aula de matemática hoje. Vamos falar sobre medindo comprimentos. Vamos aprender hoje a medir a altura, largura, distância. Vamos lá? A tia quer que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 48. Vamos lá? Olha o que nós temos lá. Nós temos aqui um menininho que se chama Eduardo. O que o Eduardo está fazendo, turminha? Na primeira imagem, o que ele está fazendo? Ele está medindo o quê? O comprimento do guarda-roupa. O que ele está usando para medir? Os passos. Quantos passos ele deu aí, pessoal? 1, 2, 3, 4. 4 passos. Aí ele foi lá no quarto dele, lá numa parede e mediu também. Quantos passos ele deu lá, gente? 4 passos também. O que você entende que ele está querendo fazer? Ele está querendo colocar esse guarda-roupa lá no quarto dele. E ele está medindo para ver se vai caber ou não. Ok, então vamos lá. O que Eduardo está fazendo então? Ele está medindo com passos o comprimento do seu guarda-roupa. Ok até aí, né? Qual é o problema? Ele está querendo saber o quê? Se ele consegue colocar esse guarda-roupa lá, não é? Então, ele precisa saber se o guarda-roupa cabe ou não no espaço que há no quarto. Como você faria para resolver esse problema? Se fosse você lá no seu quarto, hein, Luiz Otávio? O que você faria para saber se o guarda-roupa caberia ou não lá? Você faria que nem o Eduardo, contaria os passos? Ou você usaria alguma outra coisa? Pensou em algo aí, Cecília, diferente para a gente poder medir? Matheus, Felipe, alguma ideia aí de como a gente pode fazer? Então, vocês vão pensar aí e vão colocar aqui a resposta para a tia, ok? Vamos para a próxima. Vamos ler a próxima atividade? Como Eduardo não tinha um instrumento de medida, ele usou o tamanho de seu passo para medir o comprimento do guarda-roupa. Depois, no quarto, mediu o espaço vazio para ver se o armário caberia naquele lugar. Olha o que fala que o enunciado disse que ele não tinha um instrumento de medida. Então quer dizer que nós temos outros instrumentos para usar para medir, né? Vamos ver alguns? Quem conhece esse daqui? Fita métrica. As costureiras usam muito para medir, né? Temos também a nossa régua, que nós usamos aqui, né, no ambiente escolar. E temos também a trena. A trena é muito usada por pedreiros, engenheiros que usam para calcular, para levantar uma casa, para construir uma casa, ok? Então, vamos lá. Ele pergunta, o guarda-roupa cabe no quarto de Eduardo? Lembra lá quantos passos ele deu em cada uma? No guarda-roupa ele deu 4 passos, na parede 4 passos. Você acha que vai caber? Com certeza, né? Sim. Qual é o instrumento de medida que poderia ajudar? Se ele não fosse usar os passos, ele tivesse esses instrumentos aqui, por exemplo, que a tia mostrou para vocês. Qual deles ele poderia usar, hein, Ana Maria? Qual você colocaria? A trena, muito bem. E qual outra, Vinícius? A fita métrica, muito bem. Uma trena e uma fita métrica. Por que não a régua, hein, Matheus? Porque a régua a gente usa para medir coisas menores, né? Vamos para a próxima. Na nossa próxima atividade, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ir lá no nosso material de apoio, lá no fim da nossa apostila. E vocês vão destacar esta folhinha aqui para a tia Carol, ok? Aqui nós temos o quê? 1 metro. Então, nós vamos formar aqui a nossa fita métrica. Então, vocês vão lá, vão destacar lá. Depois que destacar, vocês vão destacar as 5 partes. Vocês repararam que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes essa fita tá aqui, certo? Vocês vão lá, vão destacá-las. E depois que destacar, nós vamos montá-la corretamente. Vamos prestar atenção aqui, Até assim que é mais fácil.
Começa do 0 e para aqui no 19, a primeira fitinha. A segunda fitinha tá do 20 ao 39. Então, nós vamos pegá-la, vamos colar aqui bem, tem até um lugarzinho certinho que você tem que colar. Então, você vai colar aqui bem rente após o 19, porque depois do 19 vem o 20. Então, vocês vão destacar todas as partes e vão colando até formar a sua fita métrica. Vai formar uma fita enorme, né? Então, vamos lá. Depois que você montou, colou a sua fita, você dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá e monta a sua fita métrica, combinado? Depois que você montou, volta aqui com a tia, ó. Para realizar as atividades, reúnam-se com 2 colegas, recortem o material de apoio, a fita métrica e a montem, colando as pontas conforme instruções do professor, como a tia acabou de explicar para vocês. A fita métrica que você vai montar tem 100 centímetros. Essa medida é igual a 1 metro. Então, vamos lá. Medidas de comprimento. Ó. O metro ele é dividido em 100 pedaços. Então, a sua fita métrica aí tem o quê? 100 pedaços. Do mesmo tamanho, chamado centímetros. Então, você vai formar a sua fita métrica e ela vai ter 100 centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, nós sabemos que 1 metro tem 100 centímetros. Essa é a sua fita aí que você montou. Cada centímetro é dividido em 10 pedacinhos chamados milímetros. Se você olhar aí na sua fita métrica, ela possui vários tracinhos bem pequenininhos juntinhos, vocês repararam? Então, esses tracinhos chamamos de milímetros, ok? E a gente conta ele de 1 em 1, ok? Então, vamos lá. Observe a fita métrica. Os traços mais longos indicados por números marcam os centímetros. Então, esses números maiores que aparecem bem pretinhos aqui, nós chamamos de centímetros. Os traços menores indicam os milímetros. Então, esses tracinhos pequenos são os milímetros. Guardou aí? Memorizou bem, né? Então, vamos lá para a gente poder responder agora as perguntas. De 0 centímetro até 1 centímetro, ó. De 0 centímetro até 1 centímetro, já marcou ali na régua, ó. A quantos milímetros? Lembra que milímetros são esses tracinhos pequenininhos? Então, se você contar esses tracinhos do 0 até chegar no 1, quanto que vai dar aí, Victor? 10 milímetros, muito bem. Agora, em 10 centímetros, do 0 ao 10, a quantos milímetros? Você vai contar os tracinhos para ti, do 0 até chegar no 10. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vão dar 100 milímetros. Agora, quantos centímetros tem a sua fita? Essa fita que a gente acabou de colar e montar. Quanto que ela tem, pessoal? 100 centímetros. Letra D. O traço que está na metade entre 0 e 1, lá na nossa régua, indica meio centímetro. Então, ele vale, olha lá, esse tracinho entre o 0 e 1, ele falando para nós que ele vale meio centímetro ou 5 milímetros. Então, cada tracinho desse vale 5, porque se você contar do 0 até esse tracinho, vai contar 1, 2, 3, 4, 5 vai dar nesse tracinho, ok? Quantos milímetros indica o traço que está na metade entre 1 e 2? Então, vamos chegar até lá? Ele quer que a gente faça, veja quanto que tem em milímetros até chegar nesse tracinho. Então, vamos contar? Se até no 0, o primeiro tracinho é 5, se a gente for somar, vai dar quanto? 5, 10, 15. Então, nós teremos 15 milímetros, ok? Tudo bem por aí? Então, vamos dar continuidade. Essa atividade agora, nós faríamos lá na nossa sala de aula, faríamos com os colegas. Mas como nós não estamos lá, você vai fazer com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, ok? Então, vamos lá. Estique a fita métrica no chão. Nós vamos precisar usar a nossa fita métrica que vocês já montaram aí, ok? Então, você vai esticá-la no chão, bem retinho. Cada
aluno, na sua vez, cada pessoa aí que você escolher na sua casa, deve colocar um pé com o calcanhar no início da fita, onde está o 0. Então, lá onde está marcando o 0 na sua fita, você vai pôr o seu calcanhar. E dar um passo sobre ela. E você vai andar, você vai dar o passo. Quando você der esse passo, você vai anotar na tabela a medida do passo de cada um, colocando o calcanhar do pé de trás a partir do 0 até a ponta do dedo da frente. Então, até onde para você andar, você não vai fazer isso aqui? Então, aqui é o 0, até você pisar, o que o seu dedo tocar aqui, você para e marca a medida, combinado? Lá na tabela está escrito nome. Então, você vai pôr o nome das pessoas que você for fazer aí. Se for sua mãe, seu pai, seu irmão. Você põe o nome lá, ou até seu também. E aí, você vai colocar a medida do passo de cada um aí, ok? Aí, todas as medidas dos passos são iguais? Você vai ver se são ou não e vai responder para a tia. Quem tem o maior passo? Vai escrever o nome da pessoa que tem o maior passo, ok? A atividade 3 também continua fazendo aí com o pessoal de casa. Ainda com a fita métrica no chão, cada aluno, na sua vez, deve colocar o pé sobre ela. Posicione o calcanhar sobre o 0, verifique sobre qual número a ponta do pé ficou e anote a medida na tabela, desconsiderando os milímetros. Então, você vai marcar só os centímetros, só os números pretinhos maiores, combinado? Você vai fazer da mesma forma, calcanhar no 0, parou o pezinho, você vê onde ele parou e vai marcar aqui na tabela para a tia, combinado? Também vai colocar os nomes e a medida. Pergunta novamente, todas as medidas são iguais? Você vai pôr sim ou não? E quem tem o menor pé? Quem tiver o menor pé, você coloca o nome aqui para a tia. Depois que você acabar, você tira uma foto dessa atividade e manda no zap para a tia Carol, ok? Vamos para a próxima. Complete o quadro com o comprimento que falta dos objetos, observando as medidas em centímetros ou em milímetros. Então, nós temos 3 objetos aí. Nós temos um clipe, nós temos um apontador e nós temos um pincel. Ele já deu algumas medidas. Em algumas ele deu em centímetro, em outras ele deu em milímetros. Então, nós vamos ter que completar aqui o quadro. Então, se ele falou que o clipe tem 3 centímetros, do 0 até chegar no 3, quantos tracinhos lá de milímetros nós vamos contar? Vão dar 30. O apontador, ele já te deu a medida em milímetros, te deu 60. Para chegar no 60, você não tem que contar os milímetros. O milímetro não vai sempre de 1 em 1. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, até dar 60 milímetros. Então, isso vai ser a mesma coisa que 6 centímetros. Já o pincel, ele tem 10 centímetros. Se eu for contar os milímetros até chegar no 10, vai dar 100 milímetros, ok? 5. O professor mediu a altura de 3 alunos e anotou as medidas em centímetros. Então, vamos lá. Walter tem 100 centímetros, Marta, 113 centímetros e o Antônio, 108 centímetros. A. Organize o nome das crianças por ordem crescente de altura. Quer dizer que vai crescer. Então, se vai crescer, eu vou do menor para o maior. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar o Walter, o Antônio e a Marta. Então, o Walter é o menor, depois vem o Antônio e depois vem a Marta, que é a mais alta. B. Qual das crianças é a mais alta? Quem que é? A Marta, pois ela tem 113 centímetros. C. Qual das crianças tem altura igual a 1 metro? 1 metro, eu tia disse lá no começo da aulinha. 1 metro é igual a quanto? 6 centímetros. Então, quem aí tem 1 metro? Walter. D. Quantos centímetros Marta é mais alta do que o Antônio? Então, quanto que a Marta tem? 113 centímetros. Quanto que o Antônio tem? 108. Então, eu tenho que tirar 113 de 108. Então, Marta é 15 centímetros mais alta que Antônio. Vou parar. Próxima atividade.
Agora com você em casa, hein? Você e os colegas, usando a fita métrica, vão medir a altura de cada aluno de sua turma com a ajuda do professor, desconsiderando os milímetros. Então, mais uma vez, vamos considerar só os centímetros nos pretinhos maiores, combinado? Não podemos fazer na sala essa atividade também. Então, você vai medir novamente aí as pessoas da sua casa, ok? Mamãe, papai, irmão, legal? Então, letra A, anote a altura em centímetros. Minha altura é, você vai medir a sua altura com a sua fita métrica aí e marca aí para ti. B, você tem mais do que 1 metro de altura ou menos que 1 metro de altura? Então, depois que você medir, você vai saber se você tem mais ou se tem menos, ok? Faz aí, tira a foto e manda para ti, ok? Agora vamos pegar o nosso livro de atividades na página 47. Vamos lá para a gente fazer mais atividades sobre medida de comprimento. Vamos lá? Na primeira atividade ele fala: Tatiana está esperando o terceiro filho. Ela precisa de sua ajuda para anotar na tabela a seguir todas as medidas do quarto do bebê e dos móveis. Então vamos lá. Então, nós temos uma tabela aí do lado, onde ele já deu para nós todas as medidas aí, da parede menor, da parede maior, do berço, da cômoda, da porta do armário, enfim. Então, agora nós vamos pegar tudo que está anotado aí já e vamos passar para a tabela, ok? Tudo em centímetros. Vamos lá. Parede menor. Quanto que mede esse pedacinho aqui da parede menor? Está escrito lá. 150 centímetros. Agora ele pergunta, a parede maior, quanto que está marcando aí para nós? 180 centímetros. O quadro, tem um quadro aí bonitinho de coração, né? Quanto que está medindo aí? 30 centímetros, muito bem. O berço, garotada, quanto que tem aí? O berço tem 130 centímetros. As prateleiras do armário, Heitor, quanto que tem aí? Fala para mim. 120 centímetros. A porta do armário, Olivia, quanto que tem? 40 centímetros. E por fim, a cômoda. Quanto que tem a cômoda, Vitória? 100 centímetros. Então, nós passamos tudo para a tabela, todas as medidas do quarto do bebê. Vamos lá. Na letra B, ele pede, comparando o comprimento da prateleira e do berço, marque um X no objeto que tem a maior medida. Então, a gente já viu isso aí, ó. Quanto que o berço tem? Vamos olhar lá na nossa tabela. 130 centímetros. Quanto que tem a prateleira? Quanto que tem? 120 centímetros. Então, qual tem maior? O berço. E qual que é a diferença? É muito grande? Não, né? Diferença de 10 centímetros. Vamos para a próxima. Na letra C, os 3 quadros são iguais. Cada um tem 30 centímetros de lado. Observe a distância entre eles, indicada em vermelho, e pinte o retângulo que corresponde à medida em centímetros, representada em verde. Então, ele quer saber qual que é o total em centímetros, juntando os 3 quadros. Nós temos o quê? Ele falou para nós que eles têm os lados todos iguais. Eles medem 30 centímetros. Só que entre um quadro e outro tem uma diferencinha aí de 5 centímetros, para eles não ficarem grudados um no outro, ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que somar o quê? Os lados que ele falou para nós que é igual, que é 30 centímetros. Quantos quadros eu tenho? Não tenho 3. Então, eu vou fazer 30 centímetros mais 30 centímetros mais 30 centímetros. Se eu somar 30 mais 30 mais 30, que são 3 quadros, eu vou ter 90 centímetros. Agora, nós temos uma diferença entre os quadros de 5 centímetros. Eu também tenho que somar isso. Então, eu vou somar 5 mais 5, que vai me dar o total de 10 centímetros. Agora, ele quer saber o total, não é isso? O tracinho verde. Então, eu tenho que somar os 90 centímetros, que são de lado de cada quadro, né? E mais os 10 centímetros, que é o total do intervalinho entre 2 quadrinhos, certo?
nós vamos ter um total aí de 100 centímetros. Então, a pergunta, qual é a medida em centímetros representada em verde, vai ser 100 centímetros. Muito bem. Na letra D, pergunta-se: Tatiana quer saber quantos centímetros sobram na parede ao lado da cômoda para ela colocar um cesto de lixo. Tá vendo? Tem a cômoda e nesse espacinho que sobrou ali no cantinho, ela quer pôr um cestinho de lixo. Ela quer saber se vai dar para colocar ou não, quanto que vai precisar aí de centímetros. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Como que ela pode descobrir isso? Eu tenho que somar o comprimento da cômoda e da porta do armário. Então, como que vai ficar isso? Olha lá. Quanto que mede a cômoda? 100 centímetros. Muito bem. Quanto que mede a porta? 40 centímetros. Eu vou somar 100 centímetros da cômoda mais 40 centímetros da porta do armário, que vai me dar um total de 140 centímetros, ok? Nós sabemos que a parede inteira grande, ela mede quanto? 180 centímetros. Eu tenho que tirar do que eu já achei da cômoda e da porta, que é 140. Então, eu tiro 180 centímetros menos 140 centímetros, que vai me dar um total de 40 centímetros. Sobram quantos centímetros do comprimento da parede? Pinte a resposta correta. Quanto que vai sobrar? 40 centímetros, ok? E por hoje ficamos por aqui, meus amores. Façam tudo aí direitinho, voltem o vídeo quantas vezes for necessário. Todas as dúvidas, pergunta para a tia lá no Zap, que a tia esclarece, ok? O importante é vocês fazerem. E a gente só aprende matemática fazendo e repetindo várias vezes os exercícios, ok? Fiquem com Deus, continuem se cuidando, beijo no coração de todo mundo. E até amanhã.